Olá, voltamos com o curso Git e GitHub Ninja. Eu sou o Fernando da Silk e nós estamos falando sobre Markdown. E agora nós vamos falar um pouco sobre como criar tags de citação, aquelas tags block quote, tá? Vamos ver então como é que funciona isso aqui. Para criar tags de citação, uma citação basicamente é quando você tem um autor, né? Você tem lá basicamente um autor, uma frase blá blá blá, e você quer citar esse autor. Para fazer a tag de citação ou a tag de block quote, você basicamente utiliza o sinal de maior. Só, simples assim. Se eu vier aqui no preview, você vai ver que já tem a tag block quote. Ele adiciona um parágrafo aqui dentro e ele cria esse estilozinho aqui de, né? Porque a tag de block quote é o estilo que tem no GitHub. Tá? Você pode fazer no teu site. Se você utilizar um site que utilize Markdown, convertendo para HTML, você pode fazer o estilo que você quiser. No GitHub tem esse estilo assim. Então você coloca lá, abaixo, citação do autor fulano de tal. E basicamente coloca a citação. Então ele cria o parágrafo aqui, né? E embaixo ele cria o block quote, que é o bloco de quote. Se você der um enter, você consegue fazer parágrafos, tá? Com a sua citação. É interessante também isso aqui, utilizar quando você está numa discussão com uma pessoa, né? E você quer marcar aquilo que a pessoa falou. Então, por exemplo, você abriu uma issue lá no GitHub ou tem um pull request aberto. Vocês estão comentando alguma coisa, falando alguma coisa sobre aquele pull request ou sobre aquela issue, discutindo aquele problema, e você quer citar uma informação que aquela pessoa falou. Então você pode utilizar a tag de citação. Vamos usar eu acho que não. Aí você vai lá e comenta, eu acho que sim. Tá? Aí o que acontece? Vai mostrar o comentário da pessoa nesse bloco aqui de citação. E embaixo vai mostrar o teu comentário. Então dá pra separar bem, dá pra ver bem quem escreveu o que foi escrito por quem. Dá pra entender que você separou essa informação ali pra facilitar a visualização, tá? Então essa é um dos usos legais da tag block quote, ok? Uma outra coisa que a gente pode utilizar também são listas, tá? Listas é algo bastante útil quando a gente utiliza HTML, quando a gente utiliza... e para fazer em Markdown é bastante simples também, tá? Tem algumas formas de a gente escrever em listas no GitHub. Uma das formas de a gente fazer é simplesmente colocando traço antes do item. Então, item 1, item 2, item 3. Tá? Basicamente, colocando traço e quebrando linhas assim, você cria uma lista de itens. Ele cria uma lista unordered list, uma lista não ordenada, né? Com LIs, ou seja, não é uma lista numerada, é uma lista somente com itens aqui dentro. E como que eu faço então? E se eu quiser colocar subitens, né? Então você pode simplesmente indentar, colocando 2 espaços, por exemplo. Coloca 2 espaços, um traço, subitem do item 1. Subitem 2 do item 1, tá? Então, isso aqui está dentro do item 1. E o GitHub vai, ou no caso o Markdown, ele vai complementar isso colocando uma nova OL dentro da LI, tá? E vai fazer a nova lista com subitens para você. Deixa eu abrir um pouquinho mais para cá, para facilitar a visualização. E olha só, ele vai criar então a OL principal, que é unordered list, no HTML, né? E ele vai criar os LIs, e se tiver subitens, ele cria automaticamente uma outra OL ali e vai criando os LIs dentro, tá? Para fazer os itens e os subitens. Como que eu faço para criar uma lista ordenada? Bom, para criar uma lista ordenada, basicamente você coloca um número, um ponto e o texto daquele item. Item 2, item 3, tá? E ele cria uma lista ordenada para você, uma ordered list, ou a OL, como é conhecida aqui no HTML, tá? Ele cria então essa lista chamada OL, que é a ordered list, é a lista ordenada, onde ele coloca os números ali na frente da lista, tá? Mas se eu quiser colocar aqui um item 2 aqui, por exemplo, seja o 1.1, por exemplo, o que acontece? Olha só, se você fizer isso, automaticamente o GitHub ele já
marca para você corretamente a lista. Ainda que você coloque número 2, ó, ele vai mudar o 2, vai mudar o 3, vai mudar o 4, tá? Uma forma interessante de você não ter problemas é você utilizar sempre o número 1. Utilizando sempre o número 1, o GitHub automaticamente marca para você a lista e você pode colocar itens na ordem que você precisar. Se você precisar amanhã mudar a ordem dessa lista, dos itens da lista, se você marcar sempre com 1, ele vai marcar para você. Alguns editores de Markdown funcionam também marcando com asterisco. Quando você marca com asterisco, automaticamente ele marca aqui. Então você vê que o GitHub ele também funciona utilizando a marcação com asterisco. Você precisa só ter o primeiro item marcado com 1, tá? Para o GitHub entender que você quer fazer uma lista ordenada. Você não quer fazer uma lista desordenada, tá? Ou uma lista não ordenada. Você quer fazer uma lista ordenada, então você começa com 1 e ele vai automaticamente preencher os outros números, tá? Se você colocar tudo asterisco, ele também consegue converter para uma lista não ordenada, tá? Então, você vê que ele utiliza unordered list quando você utiliza asterisco ou quando você utiliza traço. E se eu utilizar o 1 aqui no começo e utilizar traços, ou utilizar asterisco, ou utilizar sempre 1, então ele vai criar a lista ordenada para mim e vai já pontuar os próximos itens da forma correta, tá? Ele já faz a pontuação corretinha dos próximos itens da forma que a gente precisa para fazer, ok? Então, listas, bastante simples de fazer, e citação com o sinal de maior, e listas utilizando traço, asterisco, para fazer listas não ordenadas, e para fazer listas ordenadas utiliza o 1, ou numera como você quiser, ou utiliza só o 1, que ele vai numerar as próximas, ou utiliza 1 e as próximas asterisco, ou o primeiro comum e as próximas com traço, que automaticamente o Markdown vai converter para HTML para uma lista ordenada, ok? Próximo tópico, criar imagens. Então você vê que aqui eu destaquei aqui o sinal de exclamação, porque a marcação de imagem é basicamente igual à marcação de link. A diferença é que vai uma exclamação no início para dizer que aquilo é uma imagem, tá? Então, basicamente, vamos pegar uma imagem do Google aqui, sei lá, colocar imagem aqui, pegar no Google Imagens, pegar essa primeira aqui que apareceu, vou pegar esse link, vou vir aqui e vou fazer exclamação, colchetes, que vai ser o alt da imagem, e aqui entre parênteses a URL da imagem. Feito isso, quando eu vier aqui no preview, ele vai renderizar a imagem pra gente, tá? Então olha só, ele coloca numa tag P, renderiza o A, você vê que ele já renderiza com um link para você poder clicar e ele direcionar para a URL daquela imagem, tá? Não são todos as ferramentas de Markdown que convertem para link. O GitHub já faz isso para você, tá? Então ele já coloca um link, coloca a imagem e coloca o alt com aquele texto alt da imagem, olha só, aquele alt da imagem que a gente tinha colocado, tá? Ele já coloca então pra gente esse cara ali, beleza? Bem legal, né? Você vê que o GitHub também ele coloca um link específico, ó, GitHub User Content, ou seja, ele faz um upload para dentro do GitHub da tua imagem, tá? Então na imagem ele coloca como data canonical ali para saber qual que é a imagem original, né? Ele cria essa propriedade data canonical aqui com a imagem original e o SRC ele faz upload num CDN próprio que ele tem nesse camo.github-user-content.com e ele coloca uma hash lá e cria essa imagem aqui dentro, tá? Então ele cria a imagem e já cria o link. Essa tag basicamente serve só para imagem, tá? Mas, como eu disse, alguns editores convertem também para link, colocam um link em volta da imagem, tá? Então você consegue utilizar o alt ali. Ah, e para utilizar o title, mesma coisa, você consegue fazer title da imagem, você consegue utilizar ali também, colocando logo depois da URL da imagem, você faz o title. Exatamente como no link, tá? Então você vê que, ó, passando o mouse já aparece title da imagem. Se eu der um inspect aqui, ele aparece aqui, alt title, olha só. Então a tag title aqui, title da imagem, ok? Então funciona exatamente como o link, a única diferença é que tem a exclamação na frente. Colocando a exclamação na frente, ao invés de fazer um link, ele vai renderizar como uma tag de imagem e vai mostrar para você a tag de imagem ali no nosso
nessa área aqui onde fica renderizado o nosso código, onde ele renderiza para HTML, ok? Beleza, então? Bem facinho, né? Então, ali a gente viu então código de citação, código de lista e código para gerar imagem. Na próxima aula tem algumas outras tags que a gente vai ver ainda, que a gente consegue utilizar dentro do GitHub, coisas legais que a gente consegue fazer ainda com o Markdown, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.